Antes mesmo de sabermos o nome do protagonista, o anime deixa claro que não vai entregar uma aventura qualquer. A história começa com uma tempestade violenta castigando um castelo isolado, enquanto um assassino encapuzado avança pelos corredores com a precisão de alguém acostumado a matar sem deixar rastros. E ele tem um alvo, uma missão. Um contrato que pretende executar sem hesitação alguma. E cada passo é calculado, cada respiração é medida, até que um arrepio percorre sua espinha. Naquele silêncio absoluto ele percebe que não está sozinho. Outro assassino está ali, mas não qualquer assassino. Ele não ouviu passos, não viu sombra e nem sentiu cheiro. Foi apenas seu instinto, um instinto treinado pelo medo da morte, que o alertou da presença de alguém mais perigoso do que ele. E é ali, naquele instante, que o assassino encapuzado entende. Se não matar esse intruso, nesse momento ele não terá outra chance. E ele ataca com tudo que tem. Cada golpe é carregado com anos de técnica, experiência e brutalidade. Mas todos falham. O oponente desvia como se o tempo passasse devagar para ele, bloqueando ataques que deveriam ser fatais com uma facilidade quase que irritante. A frustração do encapuzado cresce enquanto o silêncio do oponente cria uma situação intensa. Finalmente, um relâmpago ilumina a cena e revela o rosto do outro assassino. E não há ódio, não há pressa, não há absolutamente nada em seus olhos. Apenas foco. E em um movimento rápido que mal podemos acompanhar, ele destrói os membros do encapuzado, o deixando impossibilitado de continuar a luta. O encapuzado percebe tarde demais que nunca esteve ao nível daquele homem. E é nesse momento que o anime, produzido pelo lendário estúdio Sunrise Beyond, o mesmo responsável por Cowboy Bebop, Inuyasha, Code Geass e Gintama, apresenta o seu protagonista, Akira Oda, um nome que homenageia diretamente as duas lendas dos mangás, Akira Toriyama e Eiichiro Oda. Mas antes que possamos entender quem realmente é Akira, a cena muda brutalmente. O castelo some, a chuva desaparece e o clima de assassinato se desfaz. De repente, estamos numa escola no Japão. Lá, Akira não é um assassino e não é nada forte. Ele é apenas um estudante que ninguém nota a presença, sentado ali no cantinho da sala lendo seu Isekai enquanto ninguém dá bola para ele. Os colegas da sala riem e vivem suas vidas, suas rotinas normais. Apenas um colega, chamado Nanase, se aproxima de Akira e pede recomendação de um Isekai para ele. Algo bem simples que Akira responde sem esforço algum. Mas o que acontece em seguida muda tudo. Seu celular começa a falhar, a tela distorce e o clima na sala fica pesado. De repente, um orbe da escuridão surge no meio da sala, formando um selo mágico que engole todos ali da turma. Então todos são transportados para o mundo de Morrigan, no reino de Retise, onde o rei agradece ironicamente o convite aceito. Ali, Akira descobre que todos ali da sua turma terão seus parâmetros revelados para descobrir quem é o herói da turma. Todos os alunos exibem seus status altos, mas os de Akira são absurdamente maiores. Mas mesmo assim, o título de herói vai para Satou. Mas algo ali não está batendo. Akira não confia nesse rei, assim como também não confia na princesa. Para ser bem sincero, nesse ponto ele já não está confiando em nada. Akira ativa sua furtividade, que está em nível máximo, e esconde seus parâmetros, dando início a uma jornada que começa com desconfiança e termina em assassinato, conspiração e revolta. Nos dias que seguem, Akira começa a observar tudo com uma cautela absoluta. Ele não se deixa levar pelo discurso do rei e não se empolga com o destino de herói prometido aos jovens. Enquanto os outros jovens seguem cegamente as ordens do rei, Akira usa sua furtividade para explorar o castelo, para entender em que tipo de armadilha eles foram jogados. Em uma dessas noites, enquanto a turma descansa, Akira escala o castelo e testemunha uma conversa reveladora entre o rei e a princesa. Eles falam abertamente que os jovens são ingênuos demais e fáceis de manipular, e que a biblioteca do castelo deve permanecer trancada para que os jovens não entrem e descubram tudo que existe nesse mundo. O rei comenta com frieza que os jovens serão armas descartáveis em uma futura guerra que é iminente, e que apenas um deles deve ser mantido sob controle: o herói. Ao ouvir toda essa conversa, Akira se revolta e quase mata o rei ali mesmo, mas no último momento ele hesita. No dia seguinte, Satou, o herói, diz que vai seguir fielmente as ordens do rei, para assim derrotar o rei demônio e salvar o mundo. Akira só observa, percebendo o quanto o amigo está sendo manipulado. E nesse momento o grupo conhece Saran, o capitão dos cavaleiros desse reino. Um homem sério, experiente e com a visão que vai além do alcance. Ele consegue até mesmo identificar Akira em seu modo furtivo,
mas em vez de entregá-lo ao rei, Saran decide ajudá-lo. Saran percebe que Akira pensa por conta própria, algo muito raro entre os invocados. Então decide treiná-lo de verdade. Ele então ensina que algumas habilidades só sobem com treino, mas outras somente em combates reais. Fala também sobre o estado decadente do reino. Ele então sugere que algo precisa mudar e revela que escreveu um livro escondido sobre um golpe de estado que ele pretende colocar em atividade. Com o tempo, Saran passa de um mero mentor para uma figura paterna a Akira. Alguém que o trata com respeito, o elogia e acredita nele de verdade. Akira descobre que a princesa amaldiçoou Satou. Então Akira decide invadir os aposentos da princesa e então destrói o cristal que liga a maldição ao herói. Porém, Akira fica definitivamente na mira do rei e da princesa. Na manhã seguinte, Akira acorda com um alvoroço no castelo. Saran foi assassinado. O capitão, o único adulto que Akira confiava, agora está morto com uma adaga apunhalada no seu peito. E o detalhe, a adaga era de Akira. Então a turma, já parcialmente amaldiçoada, acredita que Akira é o responsável pela morte de Saran. E o rei então ordena a execução imediata de Akira. Isso tudo fazia parte dos planos da princesa. Só resta aqui para Akira fugir usando a sua furtividade ao máximo. Enquanto isso, o reino inteiro passa a caçá-lo. Seu único caminho é o labirinto, uma masmorra mortal. Porém, o lugar é perfeito para que Akira possa aprimorar suas técnicas e subir de nível. Ali no labirinto, Akira enfrenta monstros, armadilhas, mas acima de tudo, os seus próprios limites. Após quase morrer enfrentando uma quimera, Akira, que usa a magia das sombras, descobre que ela, além de ser muito poderosa, é perigosa demais. E ainda o consome por dentro cada vez que ele a utiliza. É como se a escuridão dentro dele estivesse viva. Parece querer assumir o controle dele. Enquanto isso, longe do labirinto, seus colegas descobrem que as maldições foram quebradas. Tudo graças ao último ato heróico de Saran, que reunindo alguns colegas conseguiu quebrar os demais cristais amaldiçoados. Então alguns colegas da turma de Akira decidem continuar com a missão do rei. Já outros querem reencontrar o Akira para tentar uma reconciliação. Porém, Akira, cada vez mais fundo no labirinto, está se transformando em algo que nem mesmo ele entende. Já nos andares mais profundos, Akira encontra um dos momentos mais inesperados da sua jornada. Um slime colossal que, ao morrer, revela que prendia uma elfa dentro de seu corpo. Ferida, febril e desorientada, a elfa é carregada por Akira até um andar seguro. Akira cuida da elfa com o pouco que tem. Ele prepara comida e verifica seus status. E explica que está descendo o labirinto para se tornar cada vez mais forte. Ele quer se tornar mais forte não por glória ou apenas uma aventura, mas porque precisa sobreviver tempo suficiente para voltar para casa e se vingar por Saran, o seu mentor. A elfa é uma nobre do alto escalão e possui habilidades absurdas. Então ela percebe que Akira trata todos da mesma forma, sem bajulação, sem medo de títulos e sem interesse. Ela também percebe outra coisa. Akira possui uma habilidade que poucos nesse mundo possuem: os olhos do mundo, capazes de revelar verdades perturbadoras. Com o tempo, os dois avançam a andares mais perigosos e mais profundos do labirinto. E ao chegarem ao andar 80, se deparam com um enorme dragão. Um monstro tão poderoso que parece distorcer o ar à sua volta. A elfa usa sua habilidade de gravidade para conter o dragão. Porém, o inimigo está evoluindo diante deles, emitindo poderes que parecem ultrapassar a lógica. Akira percebe que para vencer o dragão vai precisar arriscar tudo que tem. Ele então ativa a magia das sombras que se espalham pelo chão. E as sombras mais parecem que têm vontade própria. Akira possui a katana que foi do primeiro herói, e ela reage à escuridão como se fosse feita para isso. O dragão continua a evoluir e a atacar com fúria. A sala inteira treme com o impacto da batalha. Em um movimento desesperado, Akira resolve espalhar a sua energia mágica pelo terreno, confundindo os instintos do dragão. E com um golpe certeiro, ele consegue cortar o dragão ao meio. Após o último golpe, a elfa observa que Akira está tremendo, quase perdendo o controle de si mesmo. Ela então pergunta se Akira pretende sempre lutar assim, mesmo que isso o destrua. Akira, cansado, machucado e com a sombra ainda pulsando em seu corpo, responde com sinceridade: "Eu não posso morrer aqui, enquanto não descobrir a verdade e enquanto eu não me vingar de Saran." A elfa então pela primeira vez sorri de verdade. Ela estende sua mão, olha no fundo de seus olhos e então diz: "Levante, Akira Oda. A sua jornada está só começando. E eu vou caminhar ao seu lado." E assim termina a primeira grande parte da história desse anime. Uma obra que mistura conspiração, política, evolução sombria, monstros impossíveis,
amizades improváveis e um protagonista que não nasceu para ser herói, mas que pode se tornar algo muito maior. E tudo isso produzido pela Sunrise Beyond, um estúdio conhecido por transformar histórias intensas em experiências inesquecíveis. E se você achou que essa história já mostrou coisas demais, acredite, é apenas o começo. O que realmente é a magia das sombras? Qual o verdadeiro plano por trás da invocação dos estudantes? E por que o primeiro herói deixou uma katana destinada a uma pessoa como Akira? Se você quer ver a continuação dessa história e descobrir todos esses mistérios, então não perca os próximos vídeos. Já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!